E eu gostaria de começar hoje lendo um texto lá de Levítico 11, verso 44, porque diz assim: porque o Senhor vosso Deus, portanto, vós o santificareis e sereis santo, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma. Porque aí ele vai falar sobre os seus alimentos, né? Mas aqui ele dá uma declaração muito forte: porque eu, Senhor, sou santo, e vós sereis santo. A chamada para a santidade, ela começa lá em Gênesis. Deus já começa nos chamando para essa separação lá em Gênesis. Vamos orar? Eu quero orar com você e hoje nós vamos falar sobre santidade. Convide as pessoas que estão ao seu lado aí, a sua família aí, os vizinhos, amigos. Manda compartilhar essa live aí. Hoje é um tema muito gostoso, que é santidade. Vamos falar com Deus. Pai santo, bendito e amado Deus, nós te louvamos, nós bendizemos ao Senhor e te engrandecemos. Glorificamos o teu santo nome, Pai querido, e pedimos ao Santo Espírito que o Senhor possa falar ao nosso coração. O nosso desejo aqui é aprender, o nosso desejo aqui, Senhor amado, é levar a mensagem, Pai querido, àqueles que estão nos ouvindo, àqueles que vão compartilhar essa live. Que o Senhor possa abençoar, em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém e amém. Deus já nos chama para ser santo, né? Porque Ele é santo. Isso é muito poderoso, porque já é uma chamada lá em Levítico, né? Mas você vai ter isso em Êxodo, você vai ter isso em Gênesis, você vai ver Deus se manifestando e chamando o seu povo para uma separação. O que é santidade, pastora Cristiane? Uma definição. Santidade é realmente ser separado, né? Esqueci do microfone, gente. Desculpe, boa noite a todos. Santidade é ser separado mesmo. É você ser diferente, né? Do que todo mundo é. Você não se contaminar com as impurezas, é você ser separado e tentar de qualquer forma, né? Tentar a qualquer custo, buscando diante da presença do Senhor ser santo como Ele é. Porque santidade para mim é um chamado. Deus nos chamou para isso. Nos chamou para a santidade. Amém. Deus... Levítico deixa bem claro isso, né? O tema principal de Levítico é a santidade ao Senhor. Se a gente for ler o Levítico com calma ali, a gente vai ver sobre vários versículos falando sobre, eu o chamei para santificar, seja santo, que eu sou santo. E aí a gente vai ter toda aquela divisão e dá muito para entender essa questão de ser separado, de ser, né, santidade vai estar falando do que é qualidade ou característica de quem é santo. E santo ali, kadosh no hebraico, vai estar falando sobre essa questão de ser alguém que foi separado, afastado. E esse separado vai não só numa questão de tirar algo ali, de não se envolver e tudo, mas fala de uma completude de dedicar-se a Deus, é dedicar-se a Deus, é se consagrar a Deus. Então é você se abster do que é comum, né, do que a gente chama de profano, e se tornar consagrado, se tornar alguém separado no sentido de dedicado a Deus plenamente. E aí Levítico vai trazer muito isso quando ele vai falar, olha, as pessoas comem todos os animais, mas vocês vão comer esses aqui, esses não. Vocês vão usar de tal forma de higiene. Eles são assim, vocês vão fazer assim. Então a gente vai ver essa questão. E aí lá era só uma sombra do que é a santidade para nós hoje. A característica de ser santo. Como é ser santo? Olha, o mundo vive dessa forma, mas vocês não. A gente vai ver isso em Colossenses, né? Paulo vai estar falando sobre essa questão. Ali falando, olha, eles praticam isso, mas vocês não, vocês já foram santificados, vocês não fazem mais isso. Então, Levítico é só uma sombra de como a gente vive hoje. E eu acredito que sim, santidade é um estado, é uma forma passiva de como o santo se encontra e se apresenta diante do Senhor. Quando Deus cria o homem, lá em Gênesis, né? A Bíblia deixa claro que Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando Deus cria o homem, não havia nesse homem maldade. Esse homem só vai experimentar da maldade, né?
quando ele peca, quando ele desobedece ao Senhor. Então, quando Deus cria para si o homem, ele cria como ele, né? Com a ausência do mal, porque a Bíblia fala que Deus não pode ser tentado pelo mal, que Deus não tenta, né, a gente com o mal, porque não há maldade no Senhor. Então, acho que santidade fala muito sobre isso, né? Sobre pureza de coração, sobre não a maldade, não a perversidade, né? E que é hoje o que é muito difícil, né? Dentro da questão de caminhar com Cristo, porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas, de uma descendência caída, né? Do homem, de uma raiz de maldade que a gente herdou de Adão. Então, a gente luta, né? Que Paulo vai falar sobre isso, que a gente vai estar sempre em luta, o nosso espírito com a nossa carne, quando a gente vai falar sobre santidade, porque existe em nós já, pelo pecado lá de Adão, essa raiz do mal, que vai estar puxando sempre para as coisas que não agradam ao Senhor, para as coisas que não são santas, né? Paulo ele fala um chamado, né? Ele vai dizer: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo, né? E aí ele vai falar chamando também para ser santo, né? Sede santo, sede santo. A Bíblia declara, tem muitos textos que a Bíblia declara que Deus é santo. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Santifica, 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 né? E tem um texto que eu gosto muito, que é o de Hebreus 12, 14. Ele fala: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ideia da paz aqui é a harmonia, né? Mas a santificação é a sua vida, é a vivência dela, não é? Vive em harmonia e em santificação. Vive em harmonia, santificação, né? E aí é uma declaração, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa chamada para a igreja hoje, nos nossos dias, que a gente vê um evangelho muito light, né? Um evangelho muito fácil. Venha como está e fique, porque Deus é amor e Ele te ama. Mas quando você vai para dentro da Bíblia, o chamado é ser santo, o chamado é purificação, o chamado é se limpar, o chamado é se lavar no sangue do Cordeiro, o chamado é não se contaminar, não é? Quando você vai para a Bíblia te chama para isso, né? Esse é o cristianismo verdadeiro, né? A vida do crente, né? É essa, né? De ser santo, e não é de vez em quando, é sempre, né? Tem um encontro com Jesus, e tem um texto que vai falar sobre isso, né? Que essa santificação, ela é progressiva, ela vai acontecendo dia após dia, né? Eu creio nisso, né? Porque como o texto diz, né? O caminho do justo é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais. Isso, o caminho é esse. A gente vai brilhando, e esse brilho em nós é a santidade. Esse brilho em nós é chegar mais perto de Deus. Esse brilho em nós é estar mais perto do pastor. Esse brilho em nós é estar mais perto do senhorio de Cristo, né? Nos limpando e nos lavando, né? Essa é a chamada para esses dias, né? Essa é a chamada para a igreja, essa é a chamada para o povo, né? Seguir a paz com todos e a santificação. Como é que vocês veem isso hoje nessa igreja Dice, né? Essa igreja que não envolve, né? Que você não bebe de Deus, você não se envolve com o evangelho, né? Luzes, jogo de fumaça, né? E a santidade? Eu acho que a gente vive a questão dos homens serem amantes de si mesmo.
procurar só os desejos da sua alma, aquilo que lhe satisfaz. Você pode ver que muitas canções, né, que cantamos às vezes na igreja, ela vai falar muito sobre a questão da alma, da preocupação. Olha, né, Deus vai te levantar, se você caiu, quem te vai... Sempre vai estar trabalhando com essa questão da alma da pessoa, e isso faz bem, porque o que a pessoa quer é se sentir bem consigo mesmo. Então, hoje a gente vê uma igreja hoje que ela se preocupa muito com o que Deus vai me dar, o que eu vou ganhar em servir a Cristo, né? Sendo que o Evangelho, ele vai nos falar de serviço para o reino, e não de ter o reino ao nosso serviço, né? Não que Deus não faça algo por nós, claro que sim, somos sustentados por Ele todos os dias, mas a igreja hoje, ela pensa diferente, ela entende que, né, Deus, Ele tem que trabalhar o serviço dela, e o único desejo, né, da igreja moderna de hoje, né, é de saciar a sua alma. E a gente sabe que essas coisas, né, ser amante de si mesmo, esse desejo de só ver realizando os desejos da sua alma, essa busca constante pelos desejos da alma, ela vai muitas vezes, na maioria das vezes, né, contra aquilo que Cristo tem para nós. O caminho do Evangelho, ele é oposto, né? Por isso que a Bíblia fala assim, olha, não vos conformeis com este mundo no qual contenda, mas transformai-vos. Porque que a igreja acaba comprando a ideia que o mundo vende, e não passando para o mundo a ideia que Cristo nos deu. Nós temos um chamado para ser santo, para ser separado. Aí hoje a gente vê muita gente aí, né, falando sobre, tal, a gente tem que amar, a gente tem que trabalhar com as pessoas que são diferentes. E aí começam a fazer apologia a coisas que pela Bíblia é abominável. As pessoas não são abomináveis, mas o pecado é abominável, né? E aí a gente vai ver uma igreja falando, ei, não é bem por aí, a gente tem que ser assim. Não, a gente tem que ser santo, né? A gente tem que ser santo. O pastor falou essa questão, né? As pessoas não são abomináveis, são as obras que são abomináveis. Por isso Gálatas 5 vai falar sobre obras, aquilo que se faz, né? Ali é interessante que é o que Paulo vem apresentar para o pessoal. O que você faz, isso aqui, se manifesta e torna público, isso é irrepreensível. E aí ele vem trazer sobre a questão da regeneração, né? Falando sobre essa igreja de hoje, eu escutei o Asaf Borba falando sobre a época quando ele surgiu junto com Ademar de Campos, ele falando que as letras deles tinham todo um sentido de chamar as pessoas para a santificação, para buscar a pureza, para adorar o Senhor. E hoje você tem músicas que dizem que quer trazer um sentido de seja feliz, se sinta bem, Deus te serve. Ele falou assim, hoje não é você que vem, né? A gente falou sobre isso semana passada, adoração é serviço, é servir. E hoje você abre a boca dizendo que está adorando a Deus, mas o que eu vejo é você falando assim, ei Deus, você não falou que ia fazer isso por mim? Cadê que o Senhor está fazendo? Eu vejo o pessoal cobrando de Deus, eu fico impressionado. Mas o Senhor não falou que ia fazer? Cadê? E a gente vai cantando, e né, a gente vê muitas músicas sobre isso, sobre restituição, sobre 7 vezes mais, e por aí vai, né? Nada contra, a gente tem seu momento para cantar as músicas aí. Raridade, né? O seu pecado não muda nada entre você e Deus, mas... E aí é complicado, porque a santidade não fala disso. A santidade fala de não se misturar, de não se envolver com o que é impuro, né? Levítico deixa isso muito claro, separa o que é impuro, E aí a gente tem uma igreja hoje que diz assim, não, mas isso é normal, isso é tranquilo, é assim mesmo, gente. Não, ei, deixa quieto. E aí a palavra usada para comum e para normal, na nossa Bíblia traduzida, é profano. Você consegue ouvir profano sem pensar em algo que é imundo, que é impuro? Então, às vezes a gente quer se tornar muito o que o mundo é hoje. A gente quer, né? O mundanismo tem invadido e infelizmente a gente tem esquecido que a santificação é essa dedicação, buscar agradar a Deus. Por isso é impossível, né, chegar a Deus sem santidade, sem santificação, porque Deus não comunga com o pecado. Ele não comunga. É tão claro isso que Isaías 59 vai falar. Olha, a sua iniquidade foi separação entre você e Deus, porque Ele não comunga com você.
ainda que o braço dele esteja estendido, ainda que os ouvidos dele estejam atentos, o seu pecado afasta, o seu pecado impede isso. Então é muito complicado. A gente vê realmente o pessoal deixando, não é bem assim. Ah, não, tudo bem, tá tranquilo. E aí a gente acaba negligenciando algo que a Bíblia trata com muita seriedade, que é a santidade, né? A santificação, a qual a gente não vai conseguir ver Deus sem ela. No Velho Testamento, nós vamos ver o profeta Isaías, né? Lá em Isaías 6. Ele tem uma visão do trono, né? Tem uma visão do trono, e ali Deus está dizendo, os serafins estão voando, né? Voando, com duas asas tampavam os pés, com duas tampavam o rosto, e com duas eles voavam, e eles cantavam, né? O texto diz assim: e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, com a voz reclamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um homem chamado um profeta, né? Um profeta. Ele tem um chamado, ele tem uma visão, né? E nessa visão ele vê os serafins voando e clamando: Santo, Santo, Santo. Ele entende, nessa visão, ele consegue entender o seu pecado, a sua vida de miséria, né? E a santidade de Deus. Eu imagino que ele vai se derretendo ali, dizendo: eu sou miserável, vou morrer aqui, estou morrendo aqui, né? Eu sou um homem de lábios impuros, as minhas palavras são duras, são ruins, não são boas, né? Eu não falo aquilo que é para falar, eu estou pecando, né? E vivo num povo de pecado, no meio de um povo que só vive no pecado, né? E ali ele se vê, né? Eu acho que falta muito disso hoje, de você se ver nessa miséria, né? Quando Paulo diz: é miserável o homem que sou, né? Eu me ver na minha miséria, né? Porque hoje a gente tem os grandes pregadores, né? Os grandes homens de Deus. Hoje, olha como fulano tem tantos seguidores, olha isso, olha aquilo, né? E a gente acaba se esquecendo de se olhar, né? Está lá o apóstolo Paulo, que tem um encontro com Jesus. Está lá Isaías, que tem uma visão do trono. E esses homens estão se derretendo nas suas misérias, né? Se consumindo ali. Misericórdia, eu preciso ser santo, não posso ser santo. E a gente vê hoje muitas pessoas olhando e dizendo assim: não, está tudo bem, eu sou santo. Está bom demais, eu sou santo. Eu canto, eu toco, eu prego, eu carrego minha Bíblia, eu vou no culto, eu sou santo. Essa chamada, né, é muito poderosa, né? Porque ela nos faz enxergar quem realmente somos, né? Lá em Romanos 12, Paulo escrevendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo. Vivo e santo. No Velho Testamento, eles apresentavam uma oferta, né? Um novilho sem mancha, né? Limpo, né? Sem defeito, né? Agora no Novo Testamento é a chamada sacrifício vivo e santo, né? E santo, né? Quando a gente para, né, pensando em Romanos 12, e a gente entende muito o que a palavra Kadosh vai estar falando sobre a questão de ser dedicado, né? Dedicado vai falar de se entregar, de se empenhar, de dar-se, de se oferecer. Em algumas traduções você vai achar realmente sim, se oferecer como sacrifício. Então, ser santo vai estar como sacrifício vivo, santo e agradável, porque o dedicar é o quê? É aquilo que você faz tentando agradar a Deus. Eu me afasto do pecado para agradar a Deus.
Então, o santo, ele está falando isso, olha, como você tem se dedicado a Deus, como você tem se empenhado em Deus, como você tem se entregado, você tem se dado a Deus. Então, é muito interessante quando a gente vê essas coisas, porque, assim como o pastor falou, né, o Sejam Santos é uma ordem, é uma chamada, sejam santos. Ei, a condição é seja santo, porque eu sou santo. Se eu sou seu Deus, e você quer ser meu povo, então seja santo. Seja santo. A coisa funciona assim. E aí, infelizmente, né, voltando em Isaías 6, não existe mais esse temor em relação à santidade de Deus. Parece que tem se passado esse Deus que não está muito preocupado. Ele está mais preocupado como é que estou me apresentando aqui, os métodos que eu estou usando, mas não está muito preocupado com a minha postura, a minha conduta. E aí, infelizmente, a gente vê sobre isso. Parece que o que a gente escuta muito hoje, né, o pessoal falando que não, o senhor está preocupado se você está passando por alguma necessidade financeira, você está com fome aqui e tal, mas ele não está preocupado com a sua postura e seu testemunho de vida. E na verdade não é isso. A gente vê o Senhor sempre nos chamando para isso. A gente tem uma chamada clara: ei, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. E essas coisas, né, a comida, a roupa, o dinheiro que você precisa, a casa, isso não será acrescentado. O que é necessário para você será acrescentado. E aí a gente foca muito as nossas músicas, ministrações, ensinos em o que você pode ganhar de Deus, mas não o que você pode dar a Deus, como você pode se apresentar a Deus, se doar a Deus, né? Lógico que a gente sabe que Deus já tem tudo, mas Ele bem queria mais da gente. Na verdade, quando a gente olha para o texto e fala assim: Sim, sede santo como eu sou santo. O alvo de santidade que a gente tem que buscar é Jesus. Ele é o padrão, Ele é o alvo. Só que hoje o que acontece? Nós não queremos olhar para Cristo e deixar ser formado, porque o processo de santificação, ele é ser moldado. É você ser formado, moldado na forma que é Cristo, que é o nosso alvo de santidade. Só que aí a gente quer não, a igreja uma igreja moderna agora é o seguinte: Jesus, você vai ter que se encaixar. Porque, não, antigamente era assim, mas hoje a gente tem que ser mais aberto para a questão de homossexualismo dentro da igreja. A gente tem que ser mais aberto para essas questões, porque a igreja, ela precisa ser uma igreja que é inclusiva. Sim, a igreja é inclusiva. A igreja está aberta para qualquer um que tem sede, que tem fome, que entende, que olha para si e que entende que precisa se achegar a Cristo, né? Nós estamos abertos, a igreja tem a porta aberta para todas essas coisas. E sim, é do jeito que você está, que você deve vir. Mas uma coisa é certa: todos nós que estamos aqui hoje falando sobre santidade, você que talvez chegue amanhã, todos nós precisamos encaixar na forma que é Cristo. O chamado é ser como Ele é. E você não vai encontrar em Cristo essas coisas. Por mais que as pessoas queiram, né, achar brecha num texto bíblico para dizer: olha, Jesus, não é. Você não vai encontrar isso em Jesus. E Ele é a nossa forma. E se nós entendermos que ser cristão é ser seguidor de Cristo, a gente vai entender que essas coisas não nos cabem. Nós somos livres para fazer? Sim, somos. Mas nem tudo nos é lícito, né? É permitido, mas não é lícito. Não cabe. Para quem é filho de Deus, não cabe. Então a igreja, ela não pode simplesmente dizer assim: olha, a gente vai aceitar essas coisas, porque a igreja precisa abrir mais a mente. A igreja não precisa abrir a mente para o pecado. A igreja precisa abrir a mente para a transformação que a palavra de Deus nos traz. Aleluia, louvor. Hoje está aqui o nosso ministro, sua esposa, maravilha.
enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Paulo, em suas cartas, ele sempre apresentava, quando ele enviava a carta, né? Ele falava aos santos que estão aos santos que estão em Éfeso, né? E é muito poderoso isso, e a gente precisa entender, né? Ele não está mandando a carta e dizendo aos santos simplesmente para ser um cumprimento, não é? Não era algo assim, algo já, põe santo aqui que fica bonita a carta, não era para isso, né? A ideia era que quando eu recebesse, eu soubesse da importância do meu chamado para a santidade, né? E ele vai separar os seus e vai falar, o santo irmão, o santo, ele vai falar sempre assim, né? A chamada, a importância de quem eu sou em Deus, a importância do chamado à santidade, né? E isso a gente vê muitas pessoas repetindo, mas elas repetem apenas como uma palavra do dia a dia, meu santo, minha santa. E essa palavra é para aqueles que desejam ter santidade, viver em santidade, né? O texto de Tessalonicenses diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Santidade é um chamado, né? Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para andar e para crescer em santidade, ou para desenvolver essa santidade em nós, né? A ponto de olharmos ou sermos vistos, né? Pelas pessoas como um imitador de Cristo, né? Um discípulo de Cristo. Olha, você conhece ele porque você se parece com ele. Tem uma outra situação da santidade que as pessoas confundem, né? E é a roupa, né? A roupa, né? Embora que os santos se vestem com decência, não é verdade? Os santos se vestem com decência, mas roupa não te santifica. A roupa não vai te santificar, mas os santos vão vestir com decência. Ou então aquela questão de vamos dizer que fulano é santo porque ele fez boas obras em toda a sua vida, ele fez alguns milagres, então vamos beatificar, é santo porque fez algumas obras que diferenciou na comunidade, que ajudou alguém. Olha, santidade não tem nada a ver com isso.
Santidade tem a ver com o caráter, com aquilo que Deus é em nós, com aquilo que Deus transforma em nós. É o caráter de Cristo. Cristo é santo, né? E é isso que precisa ser mudado em nós também. Porque aí a gente pensa assim, é fazer boas obras, ajudar os outros, ou vestir uma roupa assim. Não, é ser mudado mesmo. É ter o caráter de Cristo, é ser transformado. Isso não acontece de uma noite para o dia, né? Porque o pecado que ele fez, ele causou imperfeições em nós. E a santificação, eu entendo, pastor Charles, santificação como um processo de lapidação do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo lapidando, tirando, isso aqui não cabe, isso aqui não vai. E ele vai nos moldando, sabe? Vai trabalhando com a gente. Vai arrancando aquilo que nos impede de ser parecido com Cristo, né? Aquilo que não deixa resplandecer a glória do Senhor em nós. Eu me lembro uma vez que eu li uma ilustração que falava sobre a purificação da prata, né? E que o cara coloca lá a prata para ser purificada no fogo e ele ficou olhando, né? Aquele processo de purificação, né? Vai saindo as impurezas e tal. Aí alguém perguntou para ele como é que ele sabia que aquele procedimento tinha acabado e que aquela prata estava pura, né? Aí a resposta é quando eu consigo olhar para ela e ver o meu rosto resplandecer. Então, assim, se olhar para nós e conseguir ver o rosto de Cristo, ver a pessoa de Cristo em nós, aí chegamos no processo, né? Mas por enquanto estamos sendo trabalhado, e a cada dia, e graças a Deus pela pessoa do Espírito Santo, que ele vai falando com a gente, isso não dá. Essa carta de Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso, né? Ele diz assim, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Ele nos chamou para a santidade, né? E ele está dizendo, olha, quando você despreza a santidade, você não está desprezando o homem, você está desprezando a Deus, né? A Deus. Você está desprezando o Espírito Santo em você. Você não está desprezando a pessoa do pastor Charles, ou a pessoa do pastor Beltrano ou Ciclano. Você está desprezando o Espírito Santo, né? Pessoa de Deus, né? E aí a pastora falou algo assim muito interessante. A santidade, ela faz parte do caráter de Deus, porque Deus é santo, não é? E essa marca do caráter de Deus precisa estar em nós, né? É transferível, né? Isso é transferível de Deus para as nossas vidas, né? Santidade. E aí a ideia aqui é que o Espírito Santo vai nos ajudando nessa caminhada, né? De ser santo, de viver em santidade, de caminhar em santidade, né? Nós temos pergunta, Idênia? Temos algumas perguntas, mas eu queria também pegar um gancho que você falou, que a pastora falou sobre essa lapidação que ela falou, sobre o processo, né? Santidade, porque a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, aí o caráter é transformado e esse processo, nós vamos sendo santificados a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Nós fomos santificados no momento que nós aceitamos Jesus. Estamos sendo santificados no processo, mudando a nossa atitude, as coisas que nós fazemos, mudando o nosso caráter, e no final, quando Jesus vier nos buscar, nós seremos completamente santificados por Ele, que tem esse processo de lapidação, tem esses 3 pontos. Eu queria acrescentar mais do que ela falou, isso eu falou também. E tem as perguntas aqui, o pessoal mandou também. É uma pergunta muito, muito simples mesmo, né? Assim, muito fácil de responder. Assim, o que é ser santo? Que a marca de Deus esteja em você. É o separado. Na antiguidade, o que acontecia? As pessoas ficavam em um estágio de sacrifício, né? E as pessoas passavam e viam ele. Então, ele é santo, porque foi separado para aquilo ali. E a ideia hoje é bem diferente. A ideia hoje é viver no meio desse mundo
sem se contaminar com ele. Viver no meio dessa situação toda de miséria, de pecado, de engano, de mentira, sem se contaminar com isso. O sentido, né? É ser separado. Apesar de você estar aqui, você é separado, você não é contaminado. É a questão do nazireu, né? Que era uma pessoa separada em todo o meio ali, não podia tocar em coisas impuras, não podia tocar. Ele tinha todo um preceito que ele tinha que seguir. É um grande exemplo, né, uma figura do que seria ser santo hoje nesse mundo sem se contaminar. O que o Daniel falou é interessante porque dá essa segurança, né? Todo salvo é santo, porque em Cristo nós somos santificados assim como justificados. Então é essa santificação inicial, e aí a gente vai ter uma santificação que é né, progressiva, que é o Espírito Santo em nós, e aí teremos a santificação plena, que é quando o Senhor vir. E aí é essa maravilha, né? E sim, vamos conseguir ser santo, né? Nessa pureza, nessa inteireza que só Deus é, a gente vai conseguir, isso é na glória. É engraçado que o texto bíblico vai falar assim: purifica-se na verdade, não é isso? A tua palavra não vai falar sobre isso. Então é através da palavra que a gente é purificado, que a gente é lavado. A palavra do Senhor, ela vem para lavar a gente, né? Porque você olha a palavra, você entende aquilo que Deus tem, os propósitos do Senhor para a sua vida, você consegue enxergar o caráter de Cristo aqui, e você fala: ei, eu tenho que ser diferente, né? Tem um texto aqui que fala em Tiago, que fala sobre a prática da palavra, né? Que fala sobre ler a Bíblia e não ser só ouvinte, mas também praticante, né? Seja assim, olha, está dizendo em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Seja praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, contempla a si mesmo e retira-se logo, esquecendo-se como era a sua aparência. Então, esse processo de santificação, ele vai ter a ver com viver essa palavra. Você não pode ser só ouvinte da palavra. Você precisa ser praticante da palavra. Quando você começa a viver aquilo que você lê, quando você começa a viver a palavra te lava. Ela vai te limpando, vai te purificando, vai te lavando. É ouvir para ter fé e viver para ser santo. O processo é esse, né? Eu escuto, tenho fé, eu posso caminhar, eu posso vir em santidade. E aí eu vou lendo e vou deixando ela entrar em mim para me limpar. Vou fazer uma pergunta dele. Vai fazer uma. Queria saber a opinião dos irmãos sobre essa questão de quando Paulo fala que sede santo como eu sou santo. Por que hoje não existem mais pessoas que falam sede santo como eu sou santo? Será porque falta santidade ou falta tomar responsabilidade? Eu acho que tem um pouco a ver com a questão de tomar responsabilidade. Acho que as pessoas pensam assim: não vou falar isso não, porque, né, pesado. É pesado. Mas o nosso chamado é para ser santo e para transformar. A Bíblia, quando fala para a gente fazer discípulo de todas as nações, o que é você fazer discípulo? Você vai trabalhar com a pessoa e você vai dar à pessoa aquilo que você aprendeu, né? Aquilo que você aprendeu do Senhor, não é verdade? E você vai fazer daquela pessoa discípulo de Cristo, mas através do quê? Através das suas atitudes, através das suas ministrações, porque o nosso falar e o nosso fazer, às vezes não, o maior tempo, né, fala muito mais do que aquilo que nós pregamos, né? Então, quando você está num discipulado, discipulando alguém, a pessoa vai olhar para você, isso é fato. Por outro lado, Paulo fala sobre isso, mas porque ele manda as cartas. Paulo, ele não tem ele vai, as igrejas estão abertas, vai, e quando ele vai voltando, as cartas vão sendo enviadas para ensinar o povo a caminhar. É doutrinando a igreja, né? Ensinando a igreja, né? Então, nesse ensinar a igreja, ele precisava passar essa
situação para a igreja. Você precisa ser santo, porque eu sou santo. Porque Deus é santo, então você precisa me imitar. Então, a ideia ali é muito mais para os dias de hoje, né? Quando você fala isso, isso vai soar como algo assim mais arrogante da sua parte. A pessoa está sendo arrogante. Porque a nossa base é a palavra. Paulo já fala isso. Agora, o chamado de santidade, ele precisa ser visto em nós. Agora, nós não podemos ter essa visão ofuscada por aquilo que a gente recebe. Você vai receber uma santidade, dependendo de um grupo que você vem, é uma santidade de comportamento. Aí você vai para um outro grupo, é uma santidade que ela só vale em alguns lugares. Não tem que ser assim. Mas quando você vai para dentro da Bíblia, olha o que Tessalonicenses fala, olha. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. Em tudo. Em tudo. Aí ele vai falar, em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, é um completo, né? Não é um pedaço, é todo o ser. Né? Essa chamada para ser santo, né? Para viver isso no espírito, né? Para todo o corpo, né? Ela não só nas vestimentas, não é só no que você fala e pensa, não é só nas suas emoções, ela não é só dentro da igreja, né? No seu momento aqui, eu levanto a minha mão, no meu mantrazinho ali, não. Ela é em todo o tempo, é aqui, é no emprego, na rua, lá no futebol, no churrasco, né? No seu relacionamento em casa, na escola, onde você estiver. É em todo o tempo, né? E aí, ela requer uma postura nossa. Então, onde o homem vê, você fala para ele assim, você precisa ser santo. É algo com verdade, algo com amadurecimento, é algo como uma caminhada de graça, de misericórdia. Então, é uma caminhada, um chamado para todo o completo nosso. Não é parte nossa, né? Eu vou para o culto agora. Nós vemos muito isso acontecer, por exemplo, no culto da ceia, né? No culto da ceia, né? E aí, né? Não vou entrar nem nesse mérito chamado, né? Da ceia, né? Mas você já começa aí, olha, hoje é dia de ceia, então não posso pecar. Né? É a mesma, né? Então, e a realidade não é essa. A realidade é você precisa ser santo todo dia. Não é só no dia da ceia, ou no final de semana da ceia, ou no culto de ceia, né? A ideia do processo que você vai caminhando, né? Vai vivendo ela, vai aprendendo, porque ele falou do novo convertido. Esse convertido vai chegar com vocabulário, gestos, né? Comportamento, né? Comportamental, né? Ele vai chegar como uma alma. É a questão da prata. A questão da prata, da purificação ali, até que veja Cristo, né? Mas isso é poderoso porque Deus não quer de mim. Ele não está olhando para o Charles e dizendo assim, Charles, você tem que refletir agora.
saí ontem e refleti hoje. Não. Eu vou trabalhar para que você possa refletir. Né? Mas também não nos dá a ideia de assim, então posso esperar mais. A verdade é que quando a gente olha para Jesus, falando assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. É uma caminhada. Mas nessa caminhada, é imprescindível você entender que negar a si mesmo é necessário. É necessário. Aí às vezes a gente acha que não. Peraí, Jesus, não dá para poder fazer do meu jeito. Não dá para fazer da minha forma. Não dá. Não dá. Sabe? A gente entender que a gente precisa viver a vida que Cristo tem para nós. E não a vida que a gente acha mais cômodo ou mais confortável. O cristianismo nunca foi algo confortável. Se você for olhar para o chamado de Jesus, não tem nenhum conforto nisso. Negue-se a si mesmo e ainda toma a tua cruz. Então, assim, não existe conforto nisso. Não existe conforto nisso, existe renúncia. O chamado ao cristianismo, a seguir a Cristo, é um chamado de renúncia e de entrega. Né? O toma a sua cruz, pega a sua cruz e toma a sua cruz, o estar na cruz, lembra-se, a gente lembrar do sacrifício de Jesus, que é entrega. O cristianismo é entrega, é negar a si mesmo, se entregar para uma vida cristã que Cristo tem para você. E é claro que, gente, isso é só sofrimento? Não. Né? A Bíblia fala que a vida é uma vida abundante, transbordante, sacudida, não é isso? Fala desse viver poderoso do Senhor, e a gente consegue viver esse viver poderoso do Senhor. Se você for olhar, lembrando aqui, qual era a vida melhor? Antes do pecado de Adão ou depois do pecado de Adão? Era antes. Adão tinha tudo. Dentro do projeto de Deus, Adão tinha tudo. Quando Adão resolve falar, não, Deus, eu não quero o teu projeto, quero o meu, o cara se complica. Então, assim, o projeto de Deus, ele é sempre superior ao nosso. Né? Então, essa vida, o viver o projeto de Deus, vai sempre trazer uma vida muito mais poderosa do que aquilo que a gente pensou em viver. Vamos ouvir mais um louvor? Eu não vou perguntar mesmo. Louvor primeiro.
Aleluia. Pergunta aí, né? Aleluia. Nosso irmão Renato, né? Jovem Renato. Uma pessoa que tem um relacionamento real com Jesus, ela é uma pessoa que ela está evitando o pecado ou seria uma pessoa buscando santidade? É muito simples. Quando você se envolve com Ele, você quer a luz. Então automaticamente as trevas vão ficar para trás. Não é questão de evitar o pecado, é buscar Jesus, é mergulhar nele. Quanto mais eu mergulho nele, mais recebo dele e mais o pecado fica para trás. Então, nele, né, em Cristo Jesus, essa santificação vai acontecendo. Vamos dizer assim, o natural de estar em Cristo Jesus é ser limpo. É ser limpo, né? E assim, é lógico que a nossa caminhada vai ter fugir da aparência do mal, né? Resistir ao diabo, as concupiscências, vencer as concupiscências, né? Então assim, vai ter tudo isso, mas quanto mais eu estou em Deus, fica leve eu fugir do pecado. Fica leve, por quê, pastor? Porque eu estou indo para a luz. Quanto mais para a luz eu vou, menos trevas há em mim. Então vai ficando fácil, né? Vou conseguindo resistir, vou conseguindo vencer o pecado, os desejos, as minhas concupiscências, as minhas vontades, né? Porque eu vou em Deus. Quanto mais eu mergulhar em Jesus, menos a areia desse mundo vai estar em mim. E o contrário também, né? Quando a palavra diz assim, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quanto mais perto você estiver do mundo, quanto mais próximo do pecado, mais longe da presença, mais longe de ser santo. Eu falei aqui que santo, né? Todo salvo é santo. Lá em 1 João 3,9 vai falar assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, né? Ou no sentido original, não vive na prática do pecado. Ele vai falar assim: porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, ou ele não pode estar pecando, não pode viver pecando. Então, quando a semente de Deus está em nós, Cristo está em nós, a gente já falou aqui sobre a questão da santificação, da santidade, e não existe um estado natural no homem de santidade. Não existe um estado o homem já não nasce com esse estado natural de santidade. Por isso que é uma chamada. Deus chamando: ei, seja santo. Quer dizer que você não está naquele estado de santidade. Ele está chamando para isso. E Deus é tão misericordioso que aqui a gente não consegue ser perfeito ainda, né? A questão de santidade nossa aqui, a gente não consegue ser perfeito ainda, mas a gente já não está sob o domínio do pecado. Então a gente vive para agradar a Deus. E aí é isso, como a gente vive para agradar a Deus, já não está sob o domínio do pecado, está em Cristo, é isso, é você: pequei, mas isso já não me pertence mais, não me pertence, eu quero mudança, eu quero mudança, eu quero mudança. É diferente da pessoa que vive em iniquidade, né? Iniquidade é algo muito poderoso, só você está falando já, né? Vamos ver aqui. Tenta ligar isso, porque quando a gente fala assim, você não vai ser perfeito nesse mundo. Às vezes isso parece uma pegadinha em algumas falas. Opa, peraí, isso eu não vou ser, então não preciso ficar, né? Mas pensa bem uma coisa. Quantos aqui já viu, já teve luz de lamparina em casa? Ou já esteve em uma situação dessa de usar uma luz de lamparina? Tinha luz na casa? Tinha ou não tinha? Quando acendia a lamparina? Tinha. Pronto. Aí você teve a oportunidade de ver a luz chegando. Pá! Chegou lá, ligou energia, pum.
clareou a casa. Não é verdade? Aí você usava aquela luz amarela, ou aquela branca, né? Aquela a leitosa ou aquela amarela. Você lembra disso? E aí você colocava, e aí você tinha 40, 60, né? Até 100. E aí você ia vendo a diferença de um para outro, não é isso? As coisas foram aumentando, foi mudando, você agora tem a lâmpada fluorescente. Né? Agora nós chegamos na de LED. Você vê que a luz de LED, ela é mais branca do que as outras, não é isso? E aí você pensa assim, será que tá bom? Nós paramos? Aí você vai encontrar lâmpadas mais poderosas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Em todo momento eu vou iluminar. Em todo momento eu vou estar em santidade. Mas os processos vão me chamando para ser mais claro, mais transparente, mais limpo. O processo vai me chamando para isso. Essa caminhada, esse chamado vai me atraindo para isso. Cada dia mais. Até que, puxa vida, não, você só vê o clarão, né? A ponto do pecado, opa, não dá para ver mais. Um texto legal, né, que a gente tem dessa questão de santidade, que a gente olha para Jesus e fala, nossa, inalcançável, não dá para, né, nível de santidade, não, aí a gente relaxa, não dá. Aí a gente vê na Bíblia um personagem chamado Enoque. Cara, Enoque nascido de um homem, nascido de mulher, nascido no pecado, mas a Bíblia diz que esse Enoque andou com Deus de uma maneira tão poderosa que Deus falou assim, Enoque, vem embora, não dá para você ficar mais nesse mundo. O cara buscou uma intimidade tão, a Bíblia fala, Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Então o nível de relacionamento, de santidade de Enoque foi tão grande que Deus falou, vem morar aqui, Enoque. O que você está fazendo aí? Né? Então é possível, né? A gente está olhando, a gente focando, olhando para Enoque, a gente fala, puxa vida, Enoque é homem como eu, como você, como todo mundo, né? Você vai ver o Enoque e vai ver o Paulo dizendo, sede santo, né? Você vai caminhando sobre isso. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Eu vou terminar no texto aqui. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Em toda a vossa maneira de viver, sede santo. Sede santo. Não é apenas em um lugar ou um local, mas é em toda a vossa maneira de viver. Aonde você estiver, sede santo. Porque o Senhor, o que nos chamou, o que nos escolheu como seus, os que nos deu essa graça da salvação, essa convocação para viver nele, ele está dizendo, eu sou santo, e você precisa ser santo. Que Deus te abençoe, busque isso nesses dias. Ser santo, como ele é santo. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus? Aleluias. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Sede santo. Amém? Pai santo, bendito e amado Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos o Senhor essa noite e te agradecemos, Deus, por nos chamar para viver em santidade, para caminhar em santidade, para ser santo. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado, Deus, a todos os dias a buscar essa santidade, a nossa maneira de viver, em todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, buscando ser santo. Senhor, que possamos alcançar, ó Pai, esse crescimento, Pai querido, a ponto de Cristo serviço em nós. Oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor tenha misericórdia
e nos limpe cada dia mais. Queremos ser santo para o louvor e para a glória do teu santo nome, em Cristo Jesus, ó Pai. Oramos agora e abençoamos os teus filhos para o louvor da tua glória. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite e um bom final de semana.